Oi, bem-vinda ao meu canal, Silvia Han com você. Hoje eu quero falar como Deus fala comigo. Quero contar um testemunho, porque lá na rede vizinha do Tico e Teco, da dancinha, eu tô lá como Silvia Livre. Me procura lá que eu tô contando vários testemunhos da minha vida, inclusive como foi a minha época de espera do meu marido, que eu esperei 5 anos por ele, sem me envolver com ninguém. E para mim foi muito desafiador, porque eu era uma pessoa que precisava muito de pessoas, né, do meu lado. E como que Deus me mostrou que ele é a pessoa. E hoje eu quero te falar que eu quero contar um pouco sobre como foi esse processo e como é o processo de viver a vida com Deus. Porque muitas vezes a gente tem uma ilusão de que Deus a Bíblia é algo que não faz parte da nossa vida, e esse é nosso erro. Quando a gente vai para a Bíblia e a gente lê a história, por exemplo, do Êxodo, que o povo lá de Israel, os hebreus, eles estavam vivendo na escravidão, sabe, a vida deles não era uma vida de escravo, tipo, nossa, não pode fazer nada. Não, eles viviam mais ou menos que nem a gente, né, hoje. Eles tinham liberdade, eles tinham a casa dele, eles comiam carne, eles, sabe, viviam bem, porém eles eram escravos e servos dos egípcios. E aí veio o processo, Deus levantou Moisés, e aí o processo de libertação. Então, quando você olha para a história do Êxodo, e quando você vai para a Bíblia, você precisa ler aquela história e ver a tua história ali. Porque se você não consegue se conectar com a história ali da Bíblia, você não vai conseguir se conectar de maneira inteira com Deus. E como eu vejo a minha história na história de Êxodos. Êxodos é o livro que eu mais amo do Velho Testamento. Porque eu vejo muito a minha vida, eu ali, sabe, comendo o pão que o diabo amassou, entre aspas, mas sem saber, né? Comendo carne também, tendo prazer, mas sendo escrava desse mundo, vivendo conforme a mentalidade do mundo e não sendo feliz, sempre tá vazia, sempre sofrendo opressão. E aí, o meu processo de quando encontrei Jesus, toda essa peregrinação no deserto, que a gente está vivendo até hoje, mas hoje eu posso dizer que depois de mais de 20 anos caminhando com Jesus, eu já passei por muito processo de libertação. E hoje eu já tenho um relacionamento mais maduro com Deus. Então, muitas vezes a gente não sabe reconhecer e ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a gente não se relaciona com Ele como uma pessoa, né? Então, assim, toda hora que eu tô andando, que eu tô aqui, eu tô conversando com Deus. Eu tô falando para Ele como eu tô me sentindo, eu tô mostrando o meu coração. Por exemplo, se eu tenho um desejo pecaminoso, tá? Eu falo para Ele. Eu passei por um processo também de emagrecimento, então naquela época do emagrecimento, que a comida era tudo para mim, que eu agia muito por gula, eu tinha compulsão alimentar. Eu falava tudo para Jesus, eu falava, Espírito Santo, olha, eu tenho compulsão, eu não tô me aguentando, sabe? Eu quero comer tudo, me ajuda. E o que eu vejo muitas vezes na igreja e nas pessoas é que elas não têm essa conversa com Deus. Elas não conseguem se relacionar com Deus como se ele fosse uma pessoa, só que ele é invisível e ele é Deus. E quando Jesus foi e nos deixou o Espírito Santo, ele falou, ele é o teu consolador a partir de agora. Ele vai estar com você todo o tempo. Se relaciona com ele, cultiva esse relacionamento, porque eu tô com você o tempo inteiro para te ajudar. Então, o que eu queria deixar para você aqui é que você precisa começar a trazer consciência da presença de Deus agora, aí com você. A hora que você desligar esse vídeo e ir para outro vídeo, o Espírito Santo está com você. E se você assistir algo que não agrada a ele, ele vai te incomodar. Ele vai, sabe, vai bater a consciência. Você vai perceber que aquilo não agrada a Deus, ou porque é pecado, ou porque é pornográfico, mas ele vai te mostrar. Ou porque vem a palavra. E aí é a questão da gente obedecer, largar a mão e obedecer. E eu sei que é desafiante, por isso que a gente precisa estar orando, clamando, se humilhando diante da mão poderosa de Deus, viu? Beijo!